Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com você, com toda a sua família. Hoje é dia de estudo bíblico, dando sequência aos estudos no livro de Salmos. Hoje, pela graça de Deus, nós estudaremos o Salmo de número 19. Salmo este que nos apresenta a beleza da revelação de Deus a nós, tanto por meio da natureza, como também por meio da palavra das Escrituras Sagradas. Vamos falar com Deus em oração, apresentando a Ele as nossas vidas, em louvor, mas também em petição, porque nós precisamos do perdão, precisamos da direção e da proteção dEle. Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque é do Senhor que procede toda boa dádiva sobre as nossas vidas. E nós temos experimentado diariamente esta renovação de cuidados e de bênçãos do Senhor. Agora, Pai, pedimos, perdoe-nos na Tua presença. Perdoe-nos nos momentos de dúvidas, de inseguranças, de transgressões, de palavras indevidas. Purifica-nos, Senhor, e santifica-nos. Prepara os nossos corações para o estudo da Tua palavra, dá-nos o entendimento espiritual e pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos queridos, a todas as famílias, a todos os lares que neste momento se colocam diante de Ti. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Teremos um momento de louvor e logo em seguida retornaremos para a leitura e para o estudo bíblico no livro de Salmos, número 19. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Elias. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Leiamos, portanto, a palavra de Deus no livro de Salmos, número 19, que nos dizem: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noiva que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos, igualmente, justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quão importante na vida é obtermos um conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus. Às vezes as pessoas não avaliam devidamente a importância de conhecer a Deus. Acham que conhecer a Deus é tão somente mais um detalhe na vida. Pelo contrário, conhecer a Deus determina o tipo de sentimento que nós nutrimos, determina a qualidade das nossas ações, determina o tipo de pensamentos que nós desenvolvemos, determina a característica de nossos relacionamentos. É necessário um conhecimento puro e verdadeiro do Senhor. A grande questão que se levanta é: como obtermos um verdadeiro conhecimento de Deus? Na resposta desta pergunta, muitas pessoas acabam tropeçando. Alguns acham que nós podemos conhecer a Deus por meio das projeções humanas. O ser humano não é capaz de projetar devidamente quem é Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que você pode projetar. E as suas projeções podem e certamente estarão totalmente equivocadas a respeito de Deus. Outros entendem que, nutrindo algumas tradições que receberam ao longo da vida, podem também obter um conhecimento de Deus. Podem obter com muita superficialidade. Não terão um conhecimento correto apenas por meio das tradições humanas. Ainda outros entendem que é preciso aproximar tanto da criação, das escrituras, fazendo uso de meios científicos. Isso se desenvolveu muito durante o período do racionalismo, onde todas as obras de Deus precisariam ser avaliadas racionalmente. Mas também a nossa capacidade humana para avaliar a Deus é inteiramente insuficiente. Ainda outros entendem que nós precisamos respeitar as diversas culturas dos diversos povos, porque cada um tem um entendimento religioso e um entendimento de Deus, e cada cultura e cada povo deve ser respeitado em seus princípios de conhecimento de Deus. Daí
há uma multiplicidade de ideias a respeito de Deus e que não se chega ao conhecimento objetivo e verdadeiro de Deus. Como então obtermos um conhecimento satisfatório do Senhor? Visto que o conhecimento de Deus é tão importante para a formatação da nossa vida, como obter satisfatoriamente este conhecimento? O salmista Davi, compositor extraordinário, em uma bela poesia neste Salmo 19, nos apresenta 2 caminhos estabelecidos por Deus para que nós possamos conhecê-lo. Quais são estes caminhos apresentados pelo salmista? Ele nos fala a respeito das obras da natureza e a respeito das Escrituras. Caminhos que nos proporcionam conhecimento do Senhor. Eu quero considerar inicialmente versos 1 a 6, quando o salmista discorre a respeito da natureza, a qual revela o poder e a glória de Deus. Ele inicia dizendo que o céu proclama a glória de Deus. Significa que a imagem da sabedoria de Deus está impressa no céu. Contemplando a beleza do céu, obra das mãos do Senhor, aí nós podemos perceber um pouco da grandeza da sabedoria do Senhor. E ele segue dizendo que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. É incrível como os dias se sucedem, as noites se sucedem sem interrupção. Isso vem nos mostrar que Deus está nos ensinando, sem interrupção. Deus está nos ensinando dia e noite, porque dia e noite Ele apresenta diante de nós as obras da natureza para que revele um pouco da sabedoria e do poder dele. Vemos nestes dias de pandemia, as escolas interromperam o período letivo, algumas ministrando aulas online, outras ainda com os trabalhos interrompidos. O Senhor Deus jamais interrompeu o seu ensino. Um dia discursando a outro dia, uma noite revelando conhecimento a outra noite. Assim o Senhor, momento após momento, vai revelando, vai ensinando. As obras da criação estão ensinando diariamente e também noturnamente o Senhor está nos ensinando. É um ensino, como o salmista afirma, que não faz uso de linguagem e nem de fala, mas faz uso de figuras, as figuras da natureza, da criação divina. Aqui nós podemos ser identificados como crianças, ainda no pré. Os professores fazendo uso didático de figuras para nos ensinar, porque a nossa compreensão não alcança ainda o discurso. O Senhor Deus também faz uso de figuras para nos ensinar, colocando dia e noite figuras diante de nós, do céu, das estrelas, da natureza de uma forma geral. E estas figuras que Deus usa são suficientes para ensinar, desde o mais sábio dos homens ao mais ignorante dos homens. Estas figuras são suficientes para mostrar a sabedoria e a glória de Deus. Figuras estas, universalmente conhecidas. O Senhor está ensinando a todos os povos, em todos os lugares. O Senhor é o mestre que cuida do ensino em todos os lugares, direcionado a todos os povos e mostrando figuras do poder dele em todo o universo, para todos os povos.
E o salmista usa em especial o céu, o sol com o esplendor de sua elegância, com a dinâmica de sua trajetória, com o poder em seu calor, mas de forma que as pessoas não venham a se deter, a observar a beleza da criação, mas que as pessoas possam dar um passo adiante e chegar na glória e beleza do Criador. Pena que as pessoas geralmente se detêm nas obras da criação. Por exemplo, a religiosidade oriental é muito marcada pelo panteísmo, que acaba vendo na própria natureza Deus. Nós não podemos nos deter na obra da criação. Nós precisamos ver que atrás da obra da criação está o Criador, está a beleza daquele que fez, estampa-se o poder daquele que trouxe tudo à existência. A obra da natureza, as figuras universalmente colocadas pelo Senhor diante de nós, a manifestação de perfeição e de beleza que se vê na natureza, são suficientes para deixar todo ser humano indesculpável diante de Deus, quando não oferece ao Senhor a devida glória como Criador de tudo isso. O apóstolo Paulo vem nos mostrar que os homens que não glorificam a Deus diante da beleza que está na natureza, se tornam indesculpáveis diante do Senhor. Aquelas colocações que algumas pessoas fazem, mas é injusto a pessoa que não ouviu do Evangelho não ir para o céu, por exemplo. Tal pessoa ficou sem testemunho. Tal pessoa ficou sem revelação de Deus. Não é verdade. Não é verdade, porque Deus está dia e noite comunicando o poder dele, colocando figuras para ensinar as pessoas, de forma que todos são indesculpáveis se não glorificam a Deus como Senhor. De uma maneira muito geral, muito especial, nós podemos dizer que a revelação da natureza é colocada diante dos gentios. Mas as pessoas acabam se mostrando alunos incapazes de aprender. Não por causa da natureza do que Deus mostra, mas por causa do próprio estado que se encontra o ser humano diante de Deus. Tão caído, tão pecador, tão cego, que não consegue discernir o ensino que Deus está lhe ofertando. E é exatamente por isso entra a segunda parte deste salmo, do verso 7 até o verso 14, que vem nos mostrar que Deus não se restringiu a se tornar conhecido mediante a sua criação, mas aprove a Deus se tornar conhecido também por meio da sua palavra, das Escrituras. Deus resolveu se tornar conhecido falando às pessoas, comunicando às pessoas. E aqui, Davi se volta de uma maneira especial para os judeus, porque os judeus receberam a lei de Deus, foram os guardiães das Escrituras Sagradas no Velho Testamento, e é interessante até nós observarmos a mudança do nome de Deus. Até o verso 6 usou o nome El, e a partir do verso 7 usou o nome Yahvé, que era o nome por meio do qual Deus se revelava como Deus da aliança, o Deus que se relacionava em aliança com seu povo. E aqui o Senhor usa algumas palavras especiais, mostrando as eficientes funções das Escrituras. Deus se revelou pelas Escrituras e mostra a eficiência desta revelação. O salmista descreve a eficiência desta maneira como Deus se torna conhecido no meio do seu povo. Ele alterna o uso das palavras para se referir às Escrituras. Ele fala lei, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos. Assim ele descreve:
descreve a lei do Senhor como sendo perfeita para restaurar a alma. É interessante que as obras da natureza produzem em nós admiração. Mas o que pode restaurar a alma da pessoa é a lei de Deus, a alma do pecador. Que restaura a comunhão com o Senhor é a lei de Deus, que nos conduz à verdade, que nos leva a Cristo. A lei de Deus restaura a alegria, restaura a paz, restaura a comunhão com o Senhor em Cristo Jesus. E ele segue dizendo: os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. Não são os recursos deste mundo que podem proporcionar uma verdadeira, eficiente e permanente alegria às pessoas, porque os recursos deste mundo trazem alegrias muito passageiras, muito transitórias. Em vindo a adversidade, aquela alegria desaparece e as pessoas se desesperam. Mas os mandamentos do Senhor trazem verdadeira e perene alegria, porque nos conduzem ao Senhor, nos conduzem ao conhecimento do Altíssimo. E a própria palavra testemunha que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria. É conhecendo ao Senhor que a alma é restaurada, que a alegria é estabelecida. É conhecendo ao Senhor que sentimentos vão sendo trabalhados, que pensamentos vão sendo nutridos corretamente, que as ações da nossa vida vão sendo direcionadas, enfim, na presença do Senhor. Aí ele segue dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O problema do ser humano está no coração, está nos olhos incapazes de enxergar devidamente. Como nós adiantamos, a revelação da natureza é extraordinária. Porém, o ser humano não consegue discernir. Mas o mandamento do Senhor vem iluminando os olhos para que nós possamos conhecer o Senhor. E o Espírito Santo de Deus age junto com as Escrituras, dando-nos entendimento espiritual, de forma que nós recebemos a palavra de Deus, e ela traz consolo, ela traz ensino, direcionamento para as nossas vidas, porque o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, de forma que nós podemos conhecer o Deus Altíssimo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sendo verdadeiros e justos, eles são dignos de plena confiança da nossa parte. Podemos receber estes juízos do Senhor na certeza de que a nossa vida está sendo construída sobre a rocha e permanecerá em pé, segura, porque diante do Senhor. Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Você tem atentado para a eficiência da palavra de Deus, para lhe transmitir um conhecimento que não é apenas teórico, mas um conhecimento que leva a um relacionamento vital com Deus, por meio de Jesus, nosso Senhor? Podemos sim conhecer o Senhor, porque Ele nos revela por meio da sua palavra. Os versos 11 a 14... o salmista fala do relacionamento humano com a palavra de Deus, como nós devemos buscar a palavra de Deus. Ele fala que ela deve ser buscada como se busca o mais puro ouro. A história nos mostra aventureiros na busca do ouro, empreendendo jornadas longas, enfrentando todo tipo de adversidade, mas buscando o ouro. Se nós entendemos o valor do conhecimento de Deus, nós vamos buscar a palavra com mais avidez ainda do que aqueles que empreendem jornadas em busca do mais puro ouro, porque o valor da palavra de Deus para nós é superior ao valor do puro ouro. Ela deve ser apreciada como se aprecia a doçura do mel, especialmente naquela época que não havia tanto acesso ao doce, ao que é doce. O mel possuía um significado todo especial.
A palavra de Deus tem essa doçura que nos cura, essa doçura agradável na nossa vida. Em seguida, o salmista diz que ela deve ser recebida com temor, diante das faltas que nós cometemos. E ele, no verso 12, diz: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Porque à medida que ele descreve a palavra de Deus, a santidade, a justiça, a verdade da palavra de Deus, o salmista percebe as suas faltas. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais vão sobressair as nossas faltas. As pessoas que estão distantes da palavra de Deus se julgam justas, porque não têm o parâmetro de Deus para julgar as próprias vidas. Mas a palavra de Deus faz ressaltar as nossas faltas, não para nos condenar, mas para nos conduzir aos braços graciosos e perdoadores do Senhor, em uma reconciliação com Deus Altíssimo verdadeiro. A palavra de Deus deve ser tomada de precaução frente ao poder da soberba. A palavra nos leva a uma tomada de precaução frente ao poder da soberba. E aí o salmista diz também: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ocorre o seguinte, que a pessoa soberba se acha suficiente, dispensa a palavra. Então nós precisamos nos precaver para não sermos tomados de soberba, achando que existe uma suficiência em nós, porque não existe. Nós precisamos da palavra de Deus, que nos revela o verdadeiro conhecimento do Senhor. Por isso o salmista orou, para que ele não fosse tomado pelo poder da soberba, do engano. E ele conclui o salmo dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra leva ao meditar diante de Deus, ao cuidado com a nossa vida, para que nós possamos responder aos ensinos desta palavra de uma forma coerente diante do Senhor e que agrade aos olhos daquele que é rocha nossa e redentor nosso. Precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor. O conhecimento verdadeiro de Deus nos permite nutrir pensamentos positivos e corretos. Nos permite nos alimentar de sentimentos construtivos. Nos permite agir de uma forma justa e construir relacionamentos respeitáveis. O conhecimento de Deus constrói uma visão correta e animadora da vida. O conhecimento de Deus nos leva a nutrir esperança e a caminhar e a viver em paz por meio de Jesus. Como obter conhecimento verdadeiro de Deus? Deus se revela na natureza e Deus se revela pela palavra. Apenas observando a natureza, nós não somos capazes de conhecer verdadeiramente ao Senhor porque somos pecadores. Mas Deus nos revela pela palavra e a palavra nos mostra quem é Deus e os propósitos do Senhor. E uma vez conhecendo a Deus pela palavra, nós olhamos a natureza e vemos atrás da beleza da natureza o Criador Todo-Poderoso que é o Senhor. Oremos, Pai, graças te damos pela bênção de conhecê-lo, em nossa pequeneza, em nossos pecados, mas graças te damos porque o Senhor se revela a nós e mostra a sabedoria tua e a glória tua pela tua palavra e pelas obras da natureza. Abençoe cada irmão, para que os olhos sejam iluminados e assim compreendam toda a beleza e glória do Senhor e viva com bons sentimentos, bons pensamentos, ações justas, relacionamentos respeitáveis, esperança verdadeira e paz no coração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e sempre, amém. Leva-me além do que todas as alturas.
Jesus deixou teu sangue